Palavra de especialista. Oferecimento Topcred, sua solução financeira. Bom dia a todos. Bom dia aos ouvintes do programa Interação 98. Meu nome é Araquém Brito, sou médico oftalmologista formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Sou especialista em cirurgia de catarata e refrativa e transplante de córnea. Hoje vamos falar sobre um tema muito relevante pela grande porcentagem de pacientes que são acometidos por esse problema, que é o glaucoma. Então, inicialmente, qual o conceito de glaucoma? Glaucoma é uma classe de doenças ocular que danifica o nervo óptico, causando perda de células da retina e perda gradual do campo de visão. O aumento da pressão intraocular é o principal fator de risco, mas outras causas também podem levar ao aumento da pressão intraocular de forma secundária, como naquele caso daqueles pacientes que usam de forma crônica corticosteroides. Nos casos daqueles pacientes que têm uma catarata mais avançada, a catarata grau 4, é a catarata de último estágio, é aqueles pacientes que ficam protelando a cirurgia de catarata, eles podem ter um glaucoma também, de forma secundária. Nos pacientes que têm inflamações oculares, que são as uveites, que podem ser provocadas por doenças autoimunes, como artrite reumatoide, espondilite anquilosante, dentre outras. E também causas infecciosas podem levar às uveites, como, por exemplo, toxoplasmose. O trauma ocular também pode ser um fator causador de glaucoma, um fator causador secundário. E, por último, como causa do glaucoma, o glaucoma congênito é aquele que a criança já nasce com glaucoma. Daí a importância de se realizar o teste do olhinho. O teste do olhinho vem para diagnosticar principalmente 3 tipos de doenças: a catarata congênita, o glaucoma congênito e os tumores oculares da infância, em especial o retinoblastoma. Bem, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia adota a prevalência de 2 a 3% da população brasileira acima de 40 anos de idade sendo portadores de glaucoma, sendo que o tipo mais comum, em torno de 50 a 60% desses casos, são do tipo de glaucoma de ângulo aberto. O glaucoma crônico, aquele glaucoma onde se tem uma carga hereditária importante. Quando você tem um parente de primeiro grau, especialmente um pai, uma mãe, um irmão, esse paciente deve ser acompanhado porque ele tem uma chance maior de desenvolver o glaucoma. Já o glaucoma primário de ângulo fechado ou o glaucoma agudo, ele acomete uma parcela menor. O glaucoma primário 50 a 60%, o de ângulo fechado 20% são desse tipo de glaucoma, onde o aumento súbito da pressão intraocular, com a dor de forte intensidade, com vômitos e embaçamento visual, que é ocasionado pelo edema de córnea. Em relação ao diagnóstico do glaucoma, existe um tripé para o oftalmologista dar o diagnóstico do glaucoma, que são a avaliação da pressão intraocular, a realização de um exame imprescindível, que é a campimetria visual, e a análise do nervo óptico, que é realizada através de um exame chamado de fundo de olho, ou fundoscopia. Atualmente, disponibilizamos de um exame chamado de OCT, ou tomografia de coerência óptica. Esse exame é um divisor de águas, porque ele dá um diagnóstico bem mais precoce do glaucoma, ok? Pergunta, o glaucoma tem cura? Não, o glaucoma não tem cura, o glaucoma tem controle, assim como outras doenças, como hipertensão e diabetes. Costumamos dizer que o glaucoma é uma doença silenciosa, onde o paciente ele tem poucos sintomas. Apenas em casos mais avançados é que esse paciente vai sentir a perda de campo visual periférico. Lembrando que nos casos de glaucoma de ângulo aberto, que é aquele tipo mais comum, o glaucoma, além de ser uma doença silenciosa, é uma doença progressiva, se não tratada adequadamente, e uma doença irreversível. Daí a importância do exame oftalmológico rotineiro, para que o paciente seja diagnosticado de forma mais precoce, porque quando ele apresenta alguma perda de células nervosas do nervo óptico ou de visão, essa perda é irreversível.
Em relação ao tratamento, hoje disponibilizamos de uma ampla variedade de colírios. A grande maioria dos pacientes se beneficiam e controlam a doença apenas com o uso de colírios. No estágio um pouco mais avançado, alguns tipos de lasers podem ser aplicados, nesse paciente, podem ser indicados. E no estágio mais avançado, alguns tipos de cirurgia, existem vários tipos de cirurgia atualmente que a gente pode indicar para um paciente que não tem a pressão controlada através de colírios. E por último, em relação aos hábitos de vida, sabe-se que um fator importantíssimo que estudos antigos já mostravam isso, que é em relação ao tabagismo. Os pacientes tabagistas, os fumantes, têm uma prevalência muito maior de glaucoma. É interessante, tem um estudo publicado em 2019 no JAMA Ophthalmology, um jornal oftalmológico de peso. Ele indica que uma dieta rica e balanceada, incluindo vegetais de folhas verdes, alimentos ricos em ômega 3 e 6, são medidas que podem ser protetivas para os pacientes portadores de glaucoma. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade. Um bom dia a todos. Só na Topcred, você aposentado e pensionista do INSS encontra a menor taxa de juros e o maior valor liberado. Os aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo e que não têm empréstimo em seu benefício, a Topcred libera até R$ 24.500. E para os beneficiários do BPC Loas e representante legal, libera até R$ 19.900. Travessa Miguel Nunes, 32, Centro, Santa Cruz. Fone WhatsApp 84 99208 2619.